Como você já percebeu, eu sou um homem apaixonado pela vida e por tudo que nele e nela está embutido. Plantas, animais, eu sou biólogo, eu sou pastor e essas duas áreas convivem muito bem dentro de mim. E este programa tem sido exatamente focado na ciência diante de Deus. A ciência se dobrando diante do Criador. E hoje nós vamos falar sobre vermes. E você vai falar, uau, mas como que vermes? Um negócio ruim que causa doença pode enaltecer o Criador? Mas é exatamente na biologia dele, na vida dele, na complexidade desses seres vivos é que eu quero exaltar o nome do Senhor. E nós vamos começar pelo verme mais comum no mundo inteiro, não no Brasil. No Brasil, o principal verme é o amarelão, aquela doença chamada doença do Jeca-Tatu, que é causado por um verme chamado Ancylostoma duodenalis e tem outra espécie, Necator americanus, o nome do latim está escrito aqui, e são dois vermes que causam amarelão, que é a principal doença ainda no Brasil, mas no mundo inteiro, é a ascaridíase, devido ao Ascaris lumbricoides, conhecido como lombriga. Então, em cima disso, eu quero digerir algumas coisas interessantes para você exaltar o nome do Senhor. Lembrando que está escrito na Bíblia, observe esse texto aqui de Isaías, Deus chamando o povo dele, o povo de Israel, de uma forma carinhosa, de vermezinho, vermezinho de Jacó, povinho de Deus. E se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Deus está enaltecendo, está amando o povo de Israel. E os teólogos afirmam e concordam que chamar o povo de Israel de vermezinho, nesse contexto aí, não é ofensivo. Pelo contrário, Deus está tratando carinhosamente o povo de Israel. Lembrando que você que tem Cristo no coração faz parte do Israel de Deus. Então, nós não estamos fugindo do texto bíblico e nem dessa consistência dos nossos programas de exaltar o nome do Senhor através da ciência. Então, observe que o Ascaris lumbricoides é um animalzinho mas fantástico. Olha, você imagina que uma galinha, ela bota um ovo por dia, no máximo. Muito raramente dois. Normalmente é um ovo por dia. Agora, a fêmea do Ascaris lumbricoides, pasme, ela põe 200 mil ovos por dia. Estamos gravando esse vídeo em Barretos. Barretos tem mais ou menos 130 mil habitantes. Então, você imagina, dá um ovo para cada habitante, ainda sobra 70 mil ovos para aqueles que assim desejarem. Então, é um animal muito prolífero. E qual a razão disso? É porque é muito difícil um desses ovos atingir um outro hospedeiro, que é o homem. Então, vamos bater um papo rapidinho sobre o ciclo desse animalzinho. Primeiro, eu quero lembrá-lo que a vida de Ascaris lumbricoides é muito difícil. Você não pode reclamar da tua vida que você leva. Às vezes você reclama da chuva, reclama do frio, reclama do calor. Agora imagina se você vivesse no meio de fezes. Fezes no olho, fezes na boca, fezes no ouvido, no escuro. É assim que a lombriga vive. Se tivesse um meio ambiente que você pudesse escolher, jamais você ia escolher no meio de fezes. Ascaris lumbricoides vive no intestino, no meio de fezes. E olha, pasmem, eles têm sexo. Tem o macho, tem a fêmea, eles medem de 15 a 40 centímetros e eles são cilíndricos. Imagina a grossura de um lápis. É mais ou menos a espessura, o diâmetro de um Ascaris lumbricoides, popularmente chamado de lombriga. E já quero te falar o seguinte, os nossos antigos falavam assim para as crianças, né, para os avós, dá um pedacinho de bala para ele não dar lombriga, né, ou por causa das lombrigas. Mentira, não tem nada a ver lombriga com a falta de alimento, ou dar um docinho para matar a lombriga. Isso é conversa, é folclore, não existe nada disso. É um animalzinho, é um parasita intestinal que causa mal. Agora, eu quero já chamar a atenção para um fato interessante, biológico, de sobrevivência, que na evolução tem acontecido. Todo verme não pode matar o hospedeiro. Ou seja, imagina se você morresse de Ascaris lumbricoides em 24 horas. As tuas fezes não transmitiriam os ovos
e não teria vantagem nenhuma. Então, qualquer verme hoje que existe, a grande maioria deles não matam. Você conhece, por exemplo, a barriga d'água, que nós vamos falar depois no outro programa. Você conhece o amarelão, você conhece o mal de Chagas, né? Tem pessoas que têm Chagas faz 30, 50 anos e não está vivo, está com dificuldade. Porque é importante para o animalzinho que você seja um disseminador das suas larvas, dos seus ovos. Então ele faz com que, se o cidadão lá na antiguidade, cidadão verme, lá milhões de anos atrás matava, ele não reproduzia, se extinguiu, desapareceu. Permaneceram os que vão deixando o hospedeiro disseminar suas sementes. Então a lombriga, que é o assunto nosso agora no momento, ela vai depositando nas fezes do indivíduo 200 mil ovos por dia e o cidadão vai defecar isso lá fora e vem a enxurrada, vem a chuva e vai levar as fezes para um rio ou vai levar as fezes para uma horta. E de repente o hospedeiro, o pescador está com sede, lá é aquela água branquinha, fala, é possível ter micróbios aqui. Ele pega um pouquinho daquela água do Rio Grande, Rio Paraná, Rio Tietê, sei lá que rio que seja, vai beber um pouquinho e ele está bebendo um ovo da larva do Ascaris lumbricoides. Agora observem que fantástico, que coisa tremenda. Essa larvinha, ela vai atravessar a parede do intestino. Veio o ovo, do ovo sai uma larvinha que fura a parede do intestino. Cai na circulação. E da circulação, ela vai para o pulmão do indivíduo. E lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares, ela tem um ciclo. Ela troca de pele, tem todo um ciclo biológico que não nos importa aqui, não é uma aula de biologia, né? Nem de medicina. Então, ali no pulmão, ela se aloja e fica um certo tempo. E, logicamente, ela permite a entrada de outras bactérias. Pode dar inflamação pulmonar, tipo de bronquites e coisa assim, porque teve uma lesão dessa larvinha do Ascaris que se alojou ali no pulmão. Mas depois de um certo ciclo, olha que interessante. Se o animalzinho ficasse ali no pulmão, daqui a 100 anos você morre, vai para o cemitério e a larvinha não se reproduz. Ela tem que fazer com que os ovos dela vão para fora. Se ela depositasse os seus ovos no pulmão, não teria vantagem nenhuma para ela. Mas depois de um ciclo, ela sobe aqui pela brônquios, traqueia, vem aqui na epiglote, olha bem, dá uma coceirinha e você dá uma tossidinha e você engole. Agora, um momento fantástico para a sobrevivência deste verme. Ele agora desce, você vai engolir sem saber. Você engoliu, ele foi para o intestino. E no intestino, ele se aloja no intestino delgado. Ali ele vai desenvolver, ali ele vai parasitar o intestino. Olha, normalmente são poucos vermes, mas tem casos que ficam mais de 600 vermes, maior que a minha mão, o comprimento, né? 15, 20, às vezes 40 centímetros de comprimento, as fêmeas são maiores. E de repente, às vezes obstrui a luz do intestino, a passagem das fezes, do bolo alimentar e causa dores abdominais, etc. Repito, é o verme mais comum no mundo inteiro, a popular lombriga, Ascaris lumbricoides, que o próprio hospedeiro é o homem e quem dissemina a semente é o homem. Nós, na nossa região, que temos esgoto, temos vaso sanitário, damos descarga, não temos grandes preocupações e nem grande incidência. Mas imagine nas regiões que não tem esgoto, que a higiene é difícil, e então as crianças defecam às vezes ali atrás da bananeira, no meio do mato, e vem enxurrada e leva esses ovos desses animaizinhos para o rio. Ou alguém acaba indo pegando esterco, vai para a horta e come sem lavar as mãos, ou sem higienizar a verdura, ou bebe da água contaminada. Enfim, este ovinho, de uma certa forma, vai ser deglutido ou ingerido por um outro hospedeiro. E o ciclo continua. Isso é fantástico. Eu vejo a biologia desse animalzinho e eu louvo a Deus pela biologia desses vermes. Repito, que essa doença, essa verminose, é causada por uma
lombriga que pertence à classe nematoda do filo Platyhelminths. É um animalzinho muito comum no mundo inteiro. Repito que a maior incidência de verminose no mundo inteiro é esse animal, a lombriga, Ascaris lumbricoides. Então, quando Deus fala, ó vermezinho de Jacó, é algo interessante, é algo que está elogiando o povo abençoado, próspero de Israel. Então, eu quero que você entenda que o nosso desejo aqui, ainda que pareça um paradoxo, é engrandecer o nome do Senhor, mesmo através de um verme. Porque normalmente, através das flores, através do céu, a gente engrandece o nome do Senhor. Agora, um doido aqui, um velhinho de cabelo branco, chegar e falar que a gente engrandece a Deus até pelos vermes, é exatamente essa postura desse vídeo, desse programa, querendo engrandecer a Deus por todas as formas. A Bíblia fala do nascer do sol ao ocaso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não podemos acrescentar, do nascer do sol até pelos vermes, no pôr do sol, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, diante da biologia, do ciclo de vida, da sobrevivência desses animaizinhos, eu louvo a Deus e repito que a vida de lombriga não deve ser fácil, viver ali no meio das fezes. E olha, eles têm uma reprodução sexuada, ou seja, o macho fecunda a fêmea. E eles fazem lua de mel no meio das fezes. Talvez um macho fala para a fêmea, olha, vamos fazer lua de mel lá no duodeno, ou nós vamos no jejuno, ou no ilho secal, qual região do intestino que nós vamos fazer lua de mel para comemorar 2 anos de vida, né? Então, notem que é interessante. Ou seja, a vida, cada animalzinho, ele usufrui de partes disponíveis de alimento, por mais incrível que pareça, e sobrevive. Então, a lombriga, ela se alimenta também da parede do intestino, do alimento que você come, e você se come muito, muito, muito exageradamente mais do que o teu corpo exige, você pode até desconfiar que tem um verme comendo junto com você. E também tem outros tipos, tem a Tênia sólia, a Tênia saginata, e tem ancilóstoma, que nós vamos falar agora, que é o amarelão. Então, tem muitos tipos de vermes. E olha, o tratamento de verminose é muito simples. Hoje a ciência domina tudo isso. E, por exemplo, tem um remédio chamado Ascaridil, que não faz mal nenhum. E esse remedinho é usado há muito tempo, uma pílula, e você consegue colocar o ascaris para fora. Então eu quero dizer que não fica preocupado com verminose. Exame de fezes periodicamente é muito bom, é saudável, uma recomendação de saúde pública, você deve fazer exame de fezes. Agora, da mesma forma, eu queria falar de um outro animalzinho, nós já citamos ele, o Ancylostoma duodenalis, que causa ancilostomíase ou amarelão. Também o Necator americanus, é o mesmo grupo de animais, também causa o amarelão, ou necatoríase. Mas é o amarelão que é chamado doença do Jeca Tatu. Por que é amarelão? Porque esse vermezinho, ele gruda na parede do intestino e vai sugando o sangue que está ali no intestino. Um sangue gostoso, um sangue bonito, um sangue bom. Sangue gostoso, desculpa, não tem sangue gostoso. Mas observem que vai sugando e a pessoa vai ficando anêmica. De 5 milhões de glóbulos vermelhos, baixa para 4,5, para 4, para 3,5. A pessoa vai ficando pálida, porque está faltando glóbulos vermelhos. É a popular anemia. Por isso que a pessoa fica com um amarelão. E é a doença mais comum de verminose no Brasil. Se você perguntar aí, fazer nas estatísticas, o amarelão, ou ancilostomíase, ou necatoríase, porque os dois vermes causam a mesma coisa. E são pequenininhos. E olha que coisa fantástica. Aliás, eu quero que você pense nisso que eu vou te falar. Sabe como você contamina o amarelão? Eu falei da lombriga, que você tem que comer os ovos. O amarelão não, ele entra pela pele. Ou seja, você está descalço num lugar que tem essa larvinha que eclodiu do ovo do ancilóstoma, você vai ter pela pele essa larva chamada rabditoide. Nome bonito, mas não se preocupa com o nome. Larva rabditoide, ela penetra pela tua pele. Ela mede 0,2, 0,3
milímetros, ou seja, é menor que 1 milímetro. É pequenininho, mas observe que a tua pele é dura. Olha, se você olhar no microscópio a epiderme, nossas células são justapostas, difícil. E o vermezinho, você nem percebe, ele entra pela tua pele. E da mesma forma, ele vai cair na circulação, ele vai se alojar um pouco no fígado, depois ele vai para o pulmão e vai sofrer aquela metamorfose. Ele se aloja ali nos alvéolos pulmonares, causam lesões, e pode dar infecção pulmonar também. E depois de um certo tempo, ele vem na epiglote, igual a lombriga. Você vai engolir, porque ele faz uma cosquinha, uma pigarra. E você acha que é uma gripezinha, você vai engole, vai para o intestino e pronto. Você está com um amarelão ali reproduzindo dentro do intestino, fixando nas paredes do intestino, sugando o teu sangue e às vezes até o exagero é tão grande que nas fezes sai também manchas de sangue, porque as paredes da mucosa intestinal estão sangrando por causa do amarelão. É uma doença muito comum, é muito fácil de combater e o nosso conselho é que você faça exame de fezes periodicamente e espero que você não tenha amarelão. Logicamente, o amarelão é, como qualquer outra verminose, é nas cidades, nos locais que não tem saneamento básico, não tem esgoto, que as fezes são depositadas a céu aberto. A maioria das cidades do norte são assim. Inclusive, tem doenças mais sérias, como a esquistossomose, que nós vamos falar no próximo programa, que é causada por um animalzinho chamado Esquistossoma mansoni, Schistosoma mansoni, se você assim preferir, que causa esquistossomose ou barriga d'água. É justamente esse processo. As fezes vão para a água, as pessoas tomam banho naquela lagoa de coceira. Por que lagoa de coceira? Porque o esquistossoma mansoni penetra pela pele e dá uma coceirinha. E o cidadão vai ficar com barriga d'água, porque esse animalzinho vai lá no fígado, no sistema porto-hepático, vai ficar com a barriga inchada e não é, na realidade, água, é linfa, mas fica barrigudo, né? Mas, enfim, a barriga d'água é no próximo programa, você não pode perder, porque até os vermes, até o ciclo de vida, a sobrevivência dos vermes, engrandecem o Criador. Este é o nosso desejo, que através de tudo, de você respirar, de você enxergar, de você ter oxigênio de graça, você deve louvar e engrandecer o nome do Senhor. O pão de cada dia que você ora lá no Pai Nosso, né? Agradecendo o pão nosso de cada dia. Fantástico, que bom a gente ter o pão nosso de cada dia e poder dar graças a Deus. Lembrando que aqueles leprosos, dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. E o nosso propósito é que você agradeça sempre a Deus. Eu imagino que a tua lista de gratidão é muito maior do que a tua lista de pedidos. Nada nos tem faltado. Você deve valorizar a vida. Você não vive no meio de fezes. Você vive num ar puro, gostoso, ao contrário desses vermes que vivem dentro do intestino e não devem ter vida fácil. Eu quero lembrar você que você deve ser grato a Deus. Deus fez céus e terra e tudo que neles há. E esse processo evolutivo que fez com que os vermes se adaptassem em tais circunstâncias, isso foi milhões de anos atrás, engrandecem o nome do Senhor. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, profetizar a bênção, a paz. Espero que você não tenha vermes e que você cuide da sua saúde e que você tenha vida plena. E se você não estiver com Deus, não vira nada. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu te abençoo em nome de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima.